Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Desejamos a todos uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana para todos nós, que possamos começar a nossa semana com o coração voltado a Jesus, com o coração alegre, com o coração feliz por todas as oportunidades que serão nos concedidas de aprendizado, de esclarecimento, de força e também de muita fé em nosso coração. Então, que essa semana possa ser abençoada para todos nós, possa ser uma semana pacífica e que possamos estar com os olhos da alma abertos para todos os aprendizados que Deus deseja nos conceder. E bom, meus amados irmãos, antes de iniciarmos aqui a nossa reflexão desta segunda, nós vamos convidar a todos para juntos tecermos uma prece. Uma prece para tranquilizar o nosso coração, como também uma prece para iniciar o nosso dia. Nós convidamos a todos para juntos elevarmos o nosso coração até a Jesus e rogar ao nosso querido Mestre Nazareno que Ele possa guiar os nossos passos ao longo dessa semana, que nós possamos nos colocar de frente para Jesus como servos de coração aberto para trabalhar, para servir, para fazer a vontade do Cristo e com isso sermos guiados pelos caminhos que Jesus deseja. E que assim seja. Que Jesus possa a cada dia e sempre guiar os nossos passos na jornada eterna da nossa vida. E bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós vamos dar sequência a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que já estamos há alguns dias nos dedicando a refletir sobre ela, sobre os pontos de reflexão que ela ali surge, que ela esclarece para todos nós. Esta passagem, ela se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 deste capítulo, e ela é: a fé, mãe da esperança e da caridade. E hoje nós separamos aqui, para ser a base, a inspiração da nossa reflexão, um trechinho desta passagem do Evangelho, em que é nos dito: tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Vejamos essas palavras que o Evangelho traz para nós aqui hoje, nesta segunda-feira. Tende, pois, fé em tudo que ela tem de bom, em tudo que ela tem de belo, em sua pureza, mas também em sua racionalidade. E bom, meus amados irmãos, a fé, ela não é apenas sentida, mas a fé ela é também racionalizada. Por vezes não paramos para pensar sobre esses detalhes dessa grande virtude. Mas vejamos bem, a fé não é apenas sentida no coração, sentida na alma, mas a fé também precisa ser racionalizada. Quando em nossa vida nós enfrentamos momentos difíceis, quando chegam as provas, os desafios, as expiações, será a pureza da fé, junto com a fé racionalizada, que vão nos ajudar a enfrentar estes momentos. Ou seja, quando chega um momento de desafio, será a fé no coração ardente, sentida e acesa, que vai nos ajudar a enfrentar esse problema, como também a fé racionalizada. Sabe por quê, meus irmãos? É muito frequente
É muito comum. Quando nós passamos por uma etapa muito difícil, muito dolorosa, muito angustiante em nossa vida, nós vemos ali a luz da fé do coração, ela se diminuir. É muito comum nós, como seres ainda pequeninos, em momentos difíceis da nossa vida, ter a fé do coração vacilante, duvidar, ter medo, ter excesso de preocupações. Então, esse medo, esse duvidar, esse excesso de preocupações, eles vão ali ruminando e ruminando em nossos pensamentos. E com isso vai diminuindo a luz daquela fé ardente no nosso coração. E nesse momento, é preciso que a gente acenda a fé racionalizada. Porque com a fé racionalizada, a fé do coração serve de combustível para a fé do coração nesses momentos. E a fé do coração vai voltando ali a ser acesa. Então vejamos aqui, eu vou trazer um exemplo prático para pensarmos nesse ponto aqui que estamos compartilhando hoje. Um exemplo prático para todos nós. Pensemos que somos almas de muita fé. Ao longo do nosso dia, estamos sempre em comunhão com Deus, lemos o Evangelho, frequentamos uma casa espírita ou qualquer outro templo de uma religião que nos conduza ao caminho do bem. Então, nós frequentamos um lugar ali, um templo, uma casa espírita que vai despertar mudanças interiores proveitosas em nosso coração. Nos dedicamos a ler o Evangelho, a buscar sobre Jesus. Ou seja, somos almas que, no dia a dia, estamos trabalhando a fé no nosso coração como as outras virtudes. Mesmo com a nossa pequenez, estamos ali vivendo dia após dia, buscando cada vez mais nos aproximar de Jesus, fazer sempre o bem, buscar a bondade em nosso coração, ajudar o nosso próximo. Vamos imaginar esse cenário em nossa vida. Pensemos que aqui é um exemplo para nós. Só que aí acontece algo. Em um determinado dia, recebemos uma notícia inesperada. Vamos supor aqui que é uma notícia de uma enfermidade do corpo físico. Pensemos, temos fé dia após dia, lemos o Evangelho, estamos ali com o coração desenvolvendo a Jesus. Só que um dia, inesperadamente, surge aí uma notícia de uma enfermidade do corpo físico, da matéria que temos, uma prova que teremos que enfrentar. O que acontece com muita frequência é que quando chega uma notícia inesperada que choca muito os nossos sentimentos, é comum a gente se angustiar. É comum termos medo do futuro. O que vai acontecer agora? Como serão os meus dias? Como será daqui para frente? É comum termos preocupações com essa notícia inesperada, e aqui estamos supondo a notícia de uma enfermidade do corpo físico. É comum angustiar, sentir-se aflito, ter medo. A primeiro momento ali acabou de um choque daquela notícia. Alguns corações se revoltam, alguns corações desanimam muitas vezes. E nesse momento podemos nos questionar: mas aonde está a nossa fé? Ora, quando os dias estavam, que a gente diz, tranquilos, nossa fé estava acesa. Quando os dias estavam tranquilos, tínhamos bom ânimo, boa vontade, aquela comunhão com Deus. Contudo, bastou uma prova chegar, uma prova difícil. Bastou uma notícia inesperada que nos choca, que nos assusta, para que a gente veja essa luz da fé no coração se diminuir.
Então olha só esse cenário, nos dias em que tudo está bem, tudo está fácil, estamos lá pregando, falando de Jesus, compartilhando os ensinos, estamos alegres, com boa vontade, com ânimo, mas muitas vezes isso é frequente. Chega uma pedrinha no nosso caminho, uma prova difícil, a gente desanima. Começamos a duvidar. É nesse momento que a gente diz que a fé, ela diminui um pouquinho a sua luz. Começamos a duvidar. Será que eu vou dar conta de passar por esse momento de enfermidade? Aqui que a gente está usando o exemplo da enfermidade do corpo. Mas pode ser qualquer outra prova. Começamos a pensar se daremos conta como será o amanhã. E muitas vezes podemos até nos revoltar sem entender o motivo daquilo. Então a fé do coração, a fé sentida que a gente diz, ela diminui um pouquinho a sua luz. E o que ocorre muitas vezes, meus irmãos, após esse cenário, é pararmos de ter vontade de ler o Evangelho, dizermos que não estamos mais conseguindo orar, tendo dificuldade para orar, afirmar que outro dia eu vou assistir uma palestra, um evangelho, outro dia eu vou na casa espírita, agora eu estou desanimado, agora eu não estou com ânimo. Mas isso ocorre por causa da preocupação dessa prova que chegou, muitas vezes. É como se a gente perdesse a luz da fé aos poucos, começasse a se entregar à enfermidade física, ou começasse a se entregar àquela prova que chegou, como se já se rendendo antes de lutar. E é nesse ponto que a fé raciocinada entra. É nesse ponto que a fé raciocinada ela se torna um combustível para nos ajudar a lutar e a enfrentar as dificuldades. Porque quando a fé do coração diminui a luz, vamos acender a fé raciocinada. Ou seja, o que seria a fé raciocinada nesse momento é pensar, ora, estou desanimado, fiquei chocado, estou com medo, mas deixa eu raciocinar aqui. O que Deus deseja de mim nesse momento? Raciocinemos a fé. O que Deus deseja que eu aprenda passando por essa prova, por essa enfermidade do corpo físico? O que eu posso desenvolver de virtudes nessa nova etapa que eu vou enfrentar na minha vida? O que os bons espíritos já tanto nos ensinou sobre provas, sobre expiações, deixa eu rememorar aqui esses ensinos. Quando fazemos este movimento de raciocinar a fé, de pensar o que eu posso aprender, o que os bons espíritos, o que tem nas obras espíritas que podem me ensinar sobre esse momento, quando fazemos esse movimento, meus irmãos, nós vamos perceber a luz da fé sentida retornando. Porque como somos almas ainda fracas, a fé pura no nosso coração ainda é difícil dela ter aquela luz ardente, aquela luz que brilha a todo segundo. Vai ter dias que às vezes ela vai estar mais aqui, vai ter dias que ela vai descer um pouquinho, dependendo do que ocorre. Então a fé raciocinada ela é um suporte para nos lembrar da importância da fé sentida. Ela é um suporte para reacender a fé sentida no nosso coração. Então a fé racionalizada ela vai ali buscar pensar, racionalizar a situação. Estou enfrentando uma prova, estou enfrentando uma enfermidade. Mas Jesus também teve o seu fardo aqui na terra. Jesus não foi aliviado das provas. Começar a racionalizar isso. Rememorar os ensinos, rememorar os evangelhos que já ouviu. Rememorar os ensinos do Cristo que já leu. Isso é também racionalizar a fé. É pensar em todas aquelas almas que já passaram pela terra, enfrentaram dificuldades, martírios morais, martírios físicos e saíram vitoriosos para perto de Deus. Começar a pensar nessas almas como um exemplo. Passaram pelo caminho da dor, pelo caminho do sofrimento, mas tiveram muita força de passar com foco em Jesus. Então ter eles como inspiração, como exemplo.
Isso é racionalizar também a fé e fazer com que comece a voltar a ser sentido. Então a gente começa a voltar a ter coragem de lutar, resignação para enfrentar aquele momento difícil. Começamos a despertar ali a boa vontade de é um momento que precisamos passar, não tem como a gente fugir dele. Então vamos enfrentar com Jesus. Ter coragem, ter confiança na vontade de Deus. Com isso, meus amados irmãos em Jesus, raciocinar sobre essas questões fortalece muito os nossos pensamentos, porque muitas vezes nos momentos de dores mais profundas, os nossos pensamentos começam a vacilar. A gente começa a pensar coisas ruins, coisas perniciosas, começa a pensar em que aquele problema não tem solução e já vamos querer partir para uma solução que não é saudável muitas vezes. Ou para desistir ou para desanimar, antes de enfrentar aquele momento. Então, quando a gente raciocina essas questões da fé racionalizada, os nossos pensamentos eles ficam mais fortalecidos. E com isso reacendemos a fé em nosso coração, nos proporcionando coragem para enfrentar esse problema, nos proporcionando esperança num amanhã melhor, nos proporcionando confiança na vontade de Deus, nosso Pai, e, sobretudo, nos proporcionando a resignação perante as situações mais desafiadoras da nossa vida. Com isso, meus amados irmãos em Jesus, a fé, ela é uma combinação para nós, digamos assim. Aquela fé sentida, mas também a fé raciocinada. Porque se acharmos que precisamos só da fé sentida para enfrentar os problemas, ainda iremos tropeçar. Precisamos racionalizar um pouco a fé, voltar nos ensinos que já lemos, nas palestras que já assistimos, nos evangelhos que já compartilhamos, pensar naquelas palavras de Jesus, racionalizar a fé, para que aqui volte a reacender. E essa combinação da fé, da pureza do coração, como também a fé racionalizada, é uma forte luz nos momentos mais sombrios da nossa vida. Bom, meus amados irmãos em Jesus, espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre este tema. Vou convidar a todos para irmos para o nosso encerramento aqui com Jesus, que possamos levar este ensino como um facho de luz em nossa vida, como um esclarecimento, como uma força para a nossa alma. Que as palavras do Evangelho de hoje possam cair como um bálsamo em nosso coração, tranquilizando um pouco as nossas preocupações e lembrando que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está sempre conosco. Raciocinemos isso também. Por mais que às vezes a gente se sinta sozinhos, sintamos que estamos desanimando, lembremos, raciocinemos a fé nesse sentido, que Deus está sempre conosco, nos concedendo força, amparo e concedendo ali luz para cada passo da nossa vida. Bom, meus amados irmãos em Jesus, que a paz do Cristo esteja conosco nesta manhã de segunda-feira, que possamos encerrar com o nosso coração tranquilo o nosso Evangelho de hoje, nos lembrando que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós, como uma grande família, como grandes irmãos. Fiquemos em paz e que assim seja.